Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindas a essa live. Esse é o 8 e 8, onde eu ajudo mulheres a se libertar da ansiedade, curar seus bloqueios emocionais e prosperar em todas as áreas, seja você empreendedora ou não. Eu sou a Angel Miranda, se você está chegando agora e não me conhece ainda, e o tema dessa live de hoje é: quais são os 7 sabotadores, bloqueadores da sua vida, da sua prosperidade. E aqui eu vou compartilhar com você os 7 bloqueadores e quais são também os 7 impulsionadores para a vida que você deseja. Então, para as empreendedoras que estão chegando, que estão assistindo inclusive no replay depois, sejam muito bem-vindas. Quem está assistindo ao vivo no agora, seja bem-vindas também. Meus amores, então vamos lá. Sobre o que eu tô falando aqui. Bom, com base em todas as outras lives que eu já fiz aqui para vocês, a gente sabe que a nossa mente, os nossos hábitos, eles são constituídos por 3 questões. Primeiro, o nosso DNA. Segundo, a nossa infância. E terceiro, a nossa vivência até aqui. Então, tudo que a gente vivenciou, tudo que nós somos hoje, é uma construção de tudo isso. Pessoas que nós convivemos, as pessoas que nos criaram. Então, tudo isso contribui para sermos quem nós somos hoje. Né, contribui para as nossas crenças e contribui para os nossos hábitos. Então, esses 7 sabotadores que eu vou compartilhar aqui com vocês, então, 7 sabotadores que bloqueiam a sua prosperidade. São coisas que você faz no seu dia a dia e que você não se dá conta e que bloqueia o que você deseja, que bloqueia o que você quer. Ou seja, bloqueia os seus resultados. Se você é empreendedora, bloqueia as coisas no seu negócio. E esses bloqueios não são só uma questão assim, mas como vai bloquear e alguma coisa vai bloquear a minha prosperidade? Eu não tô falando de algo externo, sabe? Porque tem um estudo também que é do Feng Shui, por exemplo, que você muda um objeto de lugar, você muda a estética do local ali e as coisas fluem e atrai mais prosperidade para você. E isso é incrível. Mas aqui eu não vou falar para vocês de algo externo, mas sim algo que está dentro de você. Por quê? De acordo com algumas ações, você se auto-sabota. Eu tenho certeza que quem está assistindo aqui sabe em várias situações, em vários momentos, quando você se auto-sabota, né? E você percebe muitas vezes isso depois. Então aqui eu vou te mostrar quais são os principais sabotadores da sua prosperidade que impede você de ser criativa, que impede você de ter intuição, de agir na hora que tem que agir, de ter um controle emocional para tomar várias decisões também. Porque muitas vezes nós temos assim grandes oportunidades, né, na nossa frente, e a gente não tendo o controle emocional para isso, não sabendo realmente lidar com as nossas emoções, a gente acaba tomando atitudes erradas, a gente acaba não agindo quando tem que agir. Sabe quando a gente fica nervosa, quando a gente fica ansiosa, quando a gente fica com medo, quando procrastina, sabe? Então, isso daqui que eu vou compartilhar com vocês vai trazer essa consciência para que você pare de se sabotar a partir de agora, tá? Então, seguinte, 7 bloqueadores, vamos para eles. Considerando aqui que deixa eu só ligar meu computador, que eu separei aqui uma introdução aqui para falar para vocês. Então, esses sabotadores são internos, tá? Não é nada externo, é algo que você pode mudar. E não é nada que você nasceu com isso. Pode ser sim que venha alguma questão biológica, alguma questão de DNA, mas muitas coisas estão na sua vivência e você consegue mudar a partir de agora esses hábitos. E pode ser que algumas coisas você pode se identificar super e pode ser que algumas coisas você fala, nossa, isso não tem nada a ver. Escuta, vai assimilando tudo isso que eu vou falando pra vocês, porque isso aqui pode ser uma virada de chave muito grande na sua vida, tá? Então vamos lá. O primeiro sabotador é se comparar, tá? Então, quando a gente se auto-sabota, quando a gente fica se comparando com o outro. E eu defendo um ponto de que, sim, é legal a gente olhar para o outro, a gente se comparar, não se comparar, mas assim, se espelhar no outro, ver o que o outro está fazendo, porque isso gera movimento. Se tem outra pessoa mais avançada do que eu na minha área, que, por exemplo, tem
mais resultados, se eu tenho uma clínica, que a outra pessoa tem uma clínica muito maior, que tem muito mais clientes, eu vou sim olhar para ele e vou me inspirar. O que aquela pessoa tá fazendo? E eu vou modelando. E algumas pessoas saírem na linha de liderança ali na frente de outras, isso impulsiona a gente a querer mais. A gente quer mais porque provavelmente a gente viu alguém, a gente viu outro, a gente viu outras coisas que a gente sabe que a gente pode melhorar na nossa vida, tendo aquelas coisas maiores, aquelas coisas melhores, né? Porém, a comparação aqui é quando a gente quer se comparar, tanto na questão material também, mas principalmente comparar como pessoa. Sabe? Comparar os resultados que aquela pessoa tá tendo ali agora, ou como ela se porta, como ela se comunica, como ela trabalha. Cada pessoa tem a sua trajetória. Cada pessoa tem o seu tempo de evolução. E assim, tem pessoas que no mesmo tempo que outra, elas vão evoluir muito mais. E a outra parece dar a impressão de que não. Mas se você se ficar se comparando nesse ponto, porque assim, cada um tem sua vida a 360 graus. Não somente aquele ponto ali específico. E talvez para uma construção de um negócio, para a construção daquilo que ela deseja na vida dela, aquele período de tempo ali, naquele momento, parece curto, mas tem muita coisa que vem por trás. Tem muita coisa que vem antes daquilo, sabe? E cada uma tem o seu DNA, a sua criação na sua infância e as vivências até aqui. Então, quando a gente se compara com outro, é como se a gente estivesse obrigando a gente ser igual, sabe? Quando a gente se compara, é como se a gente estivesse exigindo do universo sermos iguais. Como se eu estivesse exigindo de mim ser igual àquela outra pessoa, sabe? E aí, isso vai nos maltratando, sabe? Isso vai nos prejudicando a ponto da gente ir se magoando com a gente mesmo, e se decepcionando com a gente, cobrando de nós um resultado muito extremo, porque parece que o outro tem aquele resultado. Então, teoricamente, a gente também teria que ter. Então, quando a gente vai se comparando com tudo da outra pessoa, é algo que vai sabotando isso dentro de nós. E agora, por que isso bloqueia? Alguns eu vou entrar mais a fundo, tá? Porque isso bloqueia a sua prosperidade. Primeiro, porque quando você se compara e você não se sente bem, você não se sente legal, você abaixa o seu nível de vibração, vibrando na ansiedade, vibrando na tristeza, na angústia, vibrando na não aceitação. E isso tem esse nível aqui vibracional muito baixo, onde você não consegue acessar as coisas que realmente você deseja. Porque as coisas que você deseja não está nesse nível vibracional baixo. Ele está no nível vibracional alto, que são as coisas boas. Então não tem como você se sentir mal e se conectar com as coisas boas. Não tem como você se sentir mal e ter ideias brilhantes para alcançar aquilo bom que você deseja. Sabe? Então, tudo aqui, você pode perceber que tá aqui relacionado com a sua energia, com os seus sentimentos e com as suas emoções. É difícil você ver alguém triste, depressivo, cocriando coisas grandes, sabe? Tendo coisas grandes, tendo um negócio alavancando cada vez mais, e aquela pessoa em estado depressivo. Não é coerente, sabe? Com isso. O sabotador 2 é o julgamento, tá? E por que o julgamento? Quando a gente olha para o outro e a gente pensa assim, olha outra pessoa, olha outra situação, e a gente pensa da seguinte maneira: nossa, mas fulano fez tal coisa, por que fulano fez tal coisa? Nossa, mas não é justo, mas não é isso, mas não é aquilo. E aí a gente entra em vários critérios de como se fôssemos melhores do que aquela outra pessoa. E isso, a gente entra no campo, parece, daquela pessoa, da energia dela, porque a gente tá julgando, criticando, sem saber a história do outro, sem saber o que o outro passou para chegar até ali. Então a gente precisa respeitar cada pessoa no seu processo evolutivo. A gente precisa respeitar cada pessoa do jeito que realmente ela é, do jeito que ela escolhe se comportar naquele momento. E as pessoas, elas dão o melhor que elas podem naquele momento, em todas as situações. Então, eu faço tal coisa dessa maneira porque eu faço da melhor maneira que eu posso. Outra pessoa faz de outra maneira porque ela faz o melhor que ela pode. Mesmo que o melhor que ela pode, pra mim, não seja o certo agora. E daí? Pra mim não é o certo.
pra ela é o certo. Aí eu entro, saio da minha vida, de todas as coisas boas que eu quero, que eu desejo pra minha vida, de tudo que eu desejo fazer, de que eu quero intuição pra aquele meu negócio, de que eu preciso de criatividade pra fazer uma divulgação do meu trabalho, que eu preciso vencer um bloqueio, por exemplo, de aparecer nas redes sociais e divulgar o meu trabalho ali naquele momento. E eu entro nessa energia, nesse pensamento da crítica, pensando na vida do outro, sabe? E isso vai me sabotando. E isso vai me derrubando e vai me colocando pra baixo. O 3, o terceiro sabotador, guardar raiva. Bom, o problema de guardar raiva não é o da outra pessoa. O problema é o que fica com você. Primeiro ponto, na vibração, na escala de vibração, que eu sempre falo aqui. A raiva, ela tá vibrando ali em 150 Hz, muito baixo. Então, as suas emoções, junto com a raiva, você vai vibrando com outras coisas também. A raiva tem um ponto bom, tá? Não é simplesmente totalmente ruim. Só beber uma água para terminar de explicar aqui para vocês. A raiva, ela nos impulsiona. Ela libera vários hormônios que nos gera ação, gera movimento, sabe, no nosso corpo. Então, quando a gente tá com raiva, a gente fica agitada, normalmente, sabe? A gente entra em ação. Então, a raiva, ela serve como um propulsor para isso, para nos impulsionar. Porém, a gente guardar a raiva de alguém, porque dificilmente você vai ficar com raiva de objetos. Você vai ficar com raiva de outras pessoas, de situações, de coisas que aconteceram. E quando você guarda a raiva daquilo, você fica apegado àquela situação. Você fica remoendo aquela situação e revivendo várias vezes durante o seu dia, durante a sua semana. E às vezes você nem tá lembrando daquilo. Mas acontece alguma situação que ativa um gatilho na sua mente, sua memória, de lembrar daquilo que aconteceu. E aí, naquele momento, você lembrou da situação, volta toda a raiva de novo. E quando você sente raiva, ela tá aqui dentro de você. Ela tá aqui. Então, essa raiva, ela tá aqui, se movimentando aqui nesse momento. Mas eu tô com raiva porque fulano pisou na bola comigo. Mas a raiva tá onde? Tá aqui. Tá aqui dentro de mim. Eu tô sentindo essa raiva, não só eu aponto às vezes pro coração, né, que é pras emoções aqui, que é a nossa vibração, mas a raiva ela tá no nosso corpo. Quando eu sinto uma raiva por alguém, por alguma situação, por alguma coisa, o que essa raiva ela ocasiona no meu corpo? Às vezes eu fico irritada, às vezes eu fico agitada. Essa irritação vem na onde? Às vezes vem na minha mente. Às vezes é uma agitação que vem em todo o meu corpo. Às vezes eu fico com o meu corpo mais contraído. Então a raiva está no meu corpo inteiro. Todas as minhas emoções, na verdade, elas vêm no meu corpo, não só em um ponto específico, como a mente ou como, por exemplo, no coração. Então não faz sentido eu guardar raiva daquela pessoa. Eu preciso buscar curar essa raiva. E é claro, é fácil. Muitas vezes não. Muitas vezes não é fácil perdoar alguém, alguma situação, né? E é algo irracional, né? Algo realmente emocional. Mas você pode buscar técnicas para isso, como, por exemplo, o Ho'oponopono, a própria EFT, que eu faço live aqui também. Tem várias outras técnicas, uma meditação guiada. Você pode procurar alguma meditação guiada para raiva, realmente, para eliminar essa raiva de você, que isso vai te fazer muito bem. O quarto sabotador, esse daqui eu acho que é um dos campeões e que todo mundo que tem vai assumir que tem, tá? Então, por exemplo, se até agora você não se identificou e não se comparar, se julgar e guardar raiva, calma, tá tudo bem. Vai assimilando isso aos poucos, porque pode ser que tem muitos sentimentos dentro de você que você não se identificou ainda, sabe? Mas esse quarto eu tenho certeza que todo mundo que tem vai se identificar, que é a ansiedade. Bom, então a ansiedade, o que acontece? Ela me faz vibrar, ela me faz sentir um excesso de preocupação do futuro, preocupação, angústia, vários sentimentos negativos e pensamentos negativos em relação ao futuro, porém com base no meu passado. Com base em todas as experiências que eu vivi, eu considero que aquela situação futura não vai ser boa. Com base nisso, eu busco na memória ali e considero que essa situação não vai ser boa. Não é que racionalmente eu considero que essa situação não vai ser boa, mas eu sinto preocupação, eu sinto estresse, eu sinto uma irritação e sinto uma preocupação excessiva com aquilo e pensamentos negativos em relação àquilo. É difícil você ficar ansiosa se você tem certeza que tudo vai dar certo, que tudo que você deseja já está pronto, sabe?
Você fica às vezes, uma ansiedade positiva, assim, de nossa, eu quero isso logo, que chegue logo pra mim. Mas a maioria das ansiedades não são assim, né? A maior ansiedade é aquela ansiedade negativa, aquela ansiedade que te traz batimentos cardíacos acelerados, traz para você aceleração de pensamento, que muda o seu humor, que às vezes tem muitas pessoas que também às vezes traz dor de cabeça, mão suando, muita agitação, né? Cada pessoa tem alguns sintomas diferentes, até náuseas algumas pessoas sentem também. Então, a ansiedade, ela bloqueia você de se colocar no momento presente, tá? Então, para combater essa ansiedade, a gente precisa o quê? Se colocar no momento presente. Eu não tô falando pra você que é um plim, tá? Ah, a Angel falou aqui na live, agora tá tudo certo. Agora eu vou me colocar no momento presente, não é isso? Mas, você sabendo disso, entendeu racionalmente? Então, agora a gente vai começar a trabalhar sobre isso, como você consegue ficar no momento presente. É no momento presente que você tem criatividade. É no momento presente que você recebe a intuição necessária, sem viver totalmente ali ansiosa e preocupada com o seu futuro, tá? Então, a ansiedade é um dos maiores bloqueadores também da sua prosperidade. Próximo, 5. Viver no automático. Esse viver no automático é o que nos traz ansiedade, porque nós vivemos um looping. Quando a gente fica nesse piloto automático, a gente faz ações robóticas que a gente não percebe que a gente está fazendo sempre do mesmo jeito, a mente não muda. A mente fica condicionada a sempre viver daquela mesma maneira também. E vivendo daquela mesma maneira, o que vai acontecer com a minha vida? Eu vou ter os mesmos resultados e nada vai mudar pra mim. Então, o que eu preciso fazer? Mudar esse piloto automático. E tem coisas simples que você pode fazer e que tira totalmente você do piloto automático, tá? São coisas simples que algumas podem requer dinheiro, outras não, tá? Então, o modo com que você faz as coisas, como por exemplo... E viver no piloto automático, inclusive, te traz e intensifica muito a sua ansiedade. Então, aqui, viver no piloto automático. Como eu consigo sair desse piloto automático? Então, vocês podem perceber que todos os sabotadores, eu trago o sabotador aqui pra você e eu já trago pra você a solução disso também. E o que eu não trouxe, eu vou repassar aqui e já trago pra você logo em seguida, aqui até o final da live. E no final dessa live, a gente vai fazer um exercício também, uma técnica para te tranquilizar, de mais de limpeza emocional, para deixar você bem e com uma vibração mais alta, para realmente você se direcionar para aquilo que você deseja e para mais prosperidade, tá bom? Então vamos lá. Viver no piloto automático. Como sair desse piloto automático? Bom, se eu tenho o costume, aquele padrão, eu acordo, eu tomo um café, eu venho trabalhar, eu trabalho dessa maneira, eu visto mais ou menos as mesmas roupas, eu vou lavar a louça da mesma maneira, eu preciso mudar este padrão. O que eu posso fazer? Por exemplo, quando eu vou tomar café, pensar, dar atenção no meu café da manhã, dar atenção, por exemplo, ao que eu tô comendo ali naquele momento, e aí dando atenção para isso, eu vou mudar. Eu posso mudar o que eu como normalmente. Todos os dias, coloque na sua mente fazer algo bem diferente do que você já faz. Se você sempre come as mesmas coisas, começa a mudar aquele padrão. O seu cérebro tem que entender que você está pronta para mudança, senão você vai continuar nos mesmos resultados que você já tem. Então, para criar resultados diferentes, você precisa de ações diferentes. O seu cérebro, a sua mente, precisa entender isso. Olha... Então, como se você estivesse falando com você mesmo, sabe? Olha, agora, Índia, eu tô pronta pra mudança, você tá vendo? Eu tô dando esse sinal aqui pra você. As coisas começaram a mudar. Eu estou no controle da minha vida e as coisas vão começar a mudar a partir de agora. E sair desse piloto automático que faz você ter os mesmos resultados. Então, você come sempre, por exemplo, aquela mesma coisa no almoço, come a mesma coisa na janta, começa a mudar e começa a ter esses hábitos de sempre incluir coisas diferentes pra você. Eu tenho um hábito, normalmente assim, de sempre que eu vou pedir alguma coisa pra comer, ou vou sair, às vezes eu vou tomar um sorvete, ou alguma coisa do tipo, eu sempre tento pegar coisas diferentes, sabe? Algum sabor que eu nunca experimentei, alguma coisa diferente que ative meu cérebro pra coisas novas. E você pode mudar também a sua rotina. Você tem o costume de sempre ir pra academia naquele horário? Começa a mudar, sabe? Coloca as coisas ali em outro lugar, muda isso, que a sua mente vai começando a entender
quem está no comando e que tem coisas novas vindo e que tem mudanças vindo para você. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Muitas pessoas querem resultados diferentes, querem ganhar um salário melhor, querem mudar de emprego, mas faz a mesma coisa todos os dias da mesma maneira. E às vezes a gente fica queimando a nossa mente, parece que sai até fumaça da nossa cabeça, né? De tanto pensar. Ai, mas o que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer diferente? Às vezes o que você tem que fazer diferente, você não sabe ainda. Não tá aqui com você. Você ainda não tem esse conhecimento. E quando você se abre para o novo, se abre para as coisas novas, e você está no momento presente, que é o antídoto para o piloto automático, estar no momento presente é o momento que você consegue ter a intuição. Então tem informações que não estão com você. Tem informações que elas estão num plano mais superior e que vêm como intuição. E tem informações que estão com outras pessoas e que você não se conecta com essas outras pessoas e que você talvez veja aquela pessoa sempre, mas nunca conversou com ela ali na academia ou em algum lugar que você tem costume de frequentar, e aquela pessoa tem aquela resposta para o que você precisava, para o que você queria. Então saia desse piloto automático que está tudo engessado aí na sua vida, comece a criar mudanças, que as mudanças também que você deseja vão vir para você. Se você estiver visualizando, claro, o objetivo final do que você quer. Mas para isso tem esses outros sabotadores que eu comentei aqui que também te impedem, né? O próximo sabotador, o sexto, internalizar crenças ruins dos outros. Gente, isso aqui é uma grande sacada, sabe? Nós temos a nossa base, né? Então, voltando lá, que vem da onde? Do nosso DNA, da nossa infância e das nossas vivências até aqui. Que tudo isso contribui para ser quem nós somos. E as crenças que nós temos hoje. Então, tem crenças nossas que nós internalizamos lá na infância, que a gente entendeu como verdade. Tem crenças que vêm desde a barriga da mãe, do nosso DNA, da nossa biologia, de vivências até aqui. E vira e mexe, tem algumas pessoas que falam algumas crenças delas e que a gente olha e pensa assim, nossa, faz sentido, é verdade. Só que se forem crenças ruins, a gente pode internalizar e pegar isso para nós, sabe? Então a gente vai construindo também as nossas crenças até hoje. Então a gente tem que tomar cuidado com as crenças ruins de outras pessoas que a gente pode internalizar, tá? Deixa eu lembrar de alguma crença ruim aqui de outra pessoa. Olha só, tem uma crença que eu vejo que não é uma crença, né? É um perfil, por exemplo, o meu avô. Meu avô tem muita influência, assim, sobre mim. E ele tem várias ideias, tem várias crenças dele. Mas tem coisas que ele fala e que nem sempre ele considera verdade na vida dele. Ele não pega aquilo como verdade. Eu sei que ele não aplica. Mas são crenças que às vezes ele escuta e ele replica. E eu tenho que analisar se aquilo realmente é real, faz sentido pra mim, ou se eu vou pegar pra mim de graça, sabe? Então, tem frases que às vezes ele fala de questão de violência, às vezes ele assiste muito noticiário, e ele fala, nossa, mas é impossível do jeito que tá hoje, tá, é impossível isso, é impossível aquilo outro, é tanta coisa assim que é impossível, que se eu internalizar pra mim, eu fico com a minha vida travada. E ele é uma pessoa de referência pra mim, ele é uma pessoa que eu acredito muito, deixa eu ir um pouquinho pra cá, a gente tá muito no som, né? Ele é uma pessoa que eu acredito muito no que ele fala. Mas eu tenho que tomar cuidado no que ele fala que é real e o que não. Tinha uma conversa rolando esse final de semana também lá na minha família e tal, de uma questão de... que um pastor fala e outro que o padre fala. Nossa, mas é que o que aquele pastor fala, ele fala muita coisa boa, mas tal frase que ele falou... eu não vou nem entrar nas frases aqui pra não criar mais coisas, então vou ter que explicar mais coisa, né? Mas tá uma frase aqui que ele falou, ele tá errado. Eu vou comentar lá nisso dele, porque ele tá errado. Não é possível isso, aquilo outro. E aí, dependendo da pessoa, ela pode internalizar aquela crença. Que, por exemplo, meu tio e meu avô estavam comentando ali naquele momento. E se ela internaliza aquilo pra ela... pega aquela crença pra ela, as coisas vão começando a ficar engessadas, sabe? Então, eu percebo, por exemplo, aqui, voltando aqui até esse caso do meu avô, gente, porque é muito real essas coisas assim que eu percebo que ele fala. Tem muita coisa que ele fala que é difícil pro outro, mas pra ele não. Por quê? Porque ele tem fé. Ele tem fé que ele consegue.
Ele tem fé que aquilo vai dar certo. E uma vez ele falou assim pra mim, até recentemente: não, é só você acreditar e você fazer as coisas que vai dar certo sim. E ele falou isso só pra mim. Se tiver no meio de várias pessoas, não é que ele quer sabotar as pessoas, mas são crenças que ele tem em relação ao outro. Então, pra ele, as coisas são fáceis, porque ele tem fé e ele acredita que pra ele vai dar certo. É como se ele acreditasse que ele fosse abençoado e vai dar tudo certo pra ele. Mas em relação a outra pessoa, ele dá conselhos talvez diferentes do que ele mesmo faria, sabe? Porque talvez ele tenha dó do outro. Então, são crenças que eu tenho que buscar se aquilo faz sentido para minha vida ou se eu tô pegando crenças ruins da criação do outro. Às vezes o outro teve uma infância, tá? Teve uma infância difícil ali, teve uma infância diferente, uma criação diferente. Uma crença muito falada também, por exemplo, até pessoas muito religiosas da igreja, né? O dinheiro corrompe as pessoas. Essa é uma frase muito internalizada. E aí, se eu não tenho conhecimento, eu posso pegar aquela frase pra mim, nossa, é verdade. E aí, o que acontece quando eu escuto uma crença assim? Meu cérebro busca na minha memória situações que realmente eu acho que o dinheiro pode ter corrompido algumas pessoas. E se o meu cérebro acha situações que aquilo é verdade, pronto, peguei pra mim. Aquilo é verdade, sabe? Só que nessa questão, por exemplo, do dinheiro corrompe as pessoas. As pessoas são o que elas são. O que corrompe as pessoas são elas mesmas. Não é algo externo que corrompe uma pessoa. Ela é corrompida. Ela se corrompe por outras coisas. Então, o dinheiro ele só potencializa o que a pessoa já é. Se a pessoa é uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que faz doação, com dinheiro, com riqueza, ela vai fazer mais doação. Ela vai ser mais generosa. Ela vai crescer mais o potencial dela. Ela vai estudar mais, ela vai ser melhor, vai ajudar mais pessoas. Vai tornar do mundo um lugar muito melhor. Se aquela pessoa tem dinheiro. Se aquela pessoa que não é legal tem dinheiro, vai aflorar o quê? As coisas ruins dela. Então só potencializa o que a gente já é. Não muda quem a gente é. Isso já tá dentro de nós, sabe? Às vezes algumas pessoas não tiveram oportunidade de mostrar isso quem são pro mundo por falta de dinheiro. E tá tudo bem, são quem elas são, tá? O Lucas, uma vez a minha mãe achou um orçamento meu caro. Então já fiquei receoso de mandar. É, bem isso, né, Lucas? Acontece muito. Pessoas, às vezes, próximas da nossa família, dependendo do que a gente trabalha, às vezes os nossos clientes, a gente tem que entender isso, né? Quem é o nosso cliente? Quem é as pessoas que a gente atende? As pessoas que a gente atende não estão na nossa família. E talvez, muito provável, também não estejam no círculo de amigos também. Pode ser que esteja, mas pode ser que não. E se a gente escuta, né, a opinião do outro, a opinião de um amigo, ou às vezes até um amigo pode achar, por exemplo, o caso do Lucas. Se um amigo acha o orçamento caro, fica com dó do Lucas. Pode falar assim, nossa, coitado, nunca vai vender o produto dele. Nunca vai vender o serviço dele. Nossa, ninguém vai fechar com o Lucas, sabe? E aí olha com aquele olhar, sabe? Então tem coisas que a gente precisa até guardar pra nós também, né? Mas assim, nesse caso sua mãe viu, né, o orçamento. Ainda bem que você foi ali inteligente para pôr na balança, ficou receoso, mas provavelmente você já ressignificou tudo isso, né? Falou, não, minha mãe não é minha cliente, minha mãe não é a pessoa que eu tô trabalhando ali, minha mãe é minha mãe e pronto, ela tá aqui, né? Então tem muitas situações que amigos seus vão fechar negócio com você, vão comprar de você, vão fazer seu serviço e muitos não. Muitos vão achar caro, sabe? E é isso. Então, internalizar crenças ruins dos outros. 7. Ver notícias, tá, gente? Isso aqui eu quero muita atenção. Muita atenção. Ver notícias, jornais e novelas que te geram sentimentos ruins. Agora, eu quero que você pense assim, alguma notícia que você ouviu. Eu tenho uma notícia até hoje que eu lembro na minha mente quando eu tinha 15 anos. Uma notícia que eu vi no jornal. E era no jornal impresso, tá? Na época ainda era jornal impresso, não era nem nas redes sociais. E eu vi um caso que eu fiquei muito abalada. Era uma menina que tinha 15 anos, na época eu tinha 19 anos, a menina tinha 15 anos e tinha passado ali por uma violência. E aí eu fiquei muito traumatizada. E todas as características, as coisas que colocaram no jornal, eu internalizava. E vocês sabem que o jornal ele vai destrinchar tudo pra gente realmente sentir a emoção. A gente tem que ter a emoção para se conectar com a notícia. Não é só uma coisa assim simples. Nossa, a menina foi isso, isso e isso. Pronto, acabou.
Não é. É contado os detalhes, né? Assim como, por exemplo, a gente vê aqueles... Acho que é da Atena, né? Da Atena, tem outros também. Gente, eu não lembro muito o nome, mas eu sei que de vez em quando eu vejo a minha avó assistindo. E que eu fico apavorada, fico horrorizada. Quando você assiste aquilo, ou você lê uma notícia ruim, o seu corpo entende tudo aquilo. Ele entende todas aquelas emoções. Ah, mas aquilo é ficção. Ok, para sua mente racional, que é 5%, entendeu que é ficção. 95% não é que tá do lado direito ou esquerdo, tá, gente? É só pra exemplificar aqui. 95% não sabe que aquilo não é real. E internalizou. Eu senti dó, eu senti raiva vendo aquela notícia, vendo aquela informação, ou vendo aquela novela. Quantas vezes eu vi minha avó com a pressão alta por conta de uma novela, uma cena, às vezes, de uma novela, sabe? Hoje em dia eu acho que ela controla mais, mas antigamente, quando eu era criança, quando eu era adolescente, assim, eu percebia. Minha avó subia a pressão, dava dor de cabeça, no dia seguinte ela passava mal. Por quê? Ela já tem esse filtro até mais aberto. Tem gente que não tem um filtro tanto aberto de percepção, mas aquilo internaliza e fica lá no seu inconsciente. Então a gente tem que prestar atenção porque tudo que a gente vê, o nosso cérebro, ele absorve. Se eu absorver coisas ruins, eu vou vivenciar coisas ruins. Se eu absorver coisas boas para minha vida, eu vou ter coisas boas para minha vida, tá? A gente tem um exemplo aqui, né? Que eu lembro, uma vez eu vi uma entrevista. Eu não tenho o costume de seguir agora, até porque eu não tenho muito tempo e tudo mais, assim, de seguir as pessoas aleatórias, dependendo do caso, né? Mas eu vi uma entrevista do Carlinhos Maia. E ele falava como ele conseguiu ter sucesso, como ele conseguiu ser um grande influenciador na internet. E isso anos atrás, eu acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos. E aí ele falava assim, olha, antes eu andava com as pessoas ricas, ele falava, eu era pobre, e eu andava com as pessoas ricas e eu queria mostrar para as pessoas na internet que eu vivia aquela vida rica. E aí ele só mostrava as coisas da riqueza. Só que internamente ele via aquilo, mas ele internalizava mais as coisas ruins da vida dele. Por exemplo, da pobreza, da dificuldade que ele passava. Até que um momento ele entendeu que ele tinha que olhar para aquilo, tá? Olhar para aquilo de outra maneira, como um caminho para a construção de vida dele, que ele tinha que olhar, aceitar a situação que ele estava vivendo naquele momento e olhar para o que ele gostaria. E não fingir que estava ali naquele momento, mas olhando, focando na pobreza, por exemplo. Então ele tinha que aceitar a pobreza naquele momento ali que ele estava vivendo e olhar para a riqueza e sabendo que aquilo já estava vindo para a vida dele sim, real, que ele não precisava fingir, mas aquilo estava vindo já em direção da vida dele. E aí ele começou a mostrar a realidade dele realmente ali e é onde ele começou a ter um engajamento maior, onde ele começou a crescer, mostrando a realidade da vida dele. E ele começou a crescer e hoje em dia é milionário, né? E aí ele fala, hoje em dia, eu vi uma outra entrevista mais recente dele, que ele falava como ele criou, eu acho que foi uma BMW, como ele conseguiu criar a BMW para a vida dele, né? E ele falava que desde pequeno ele tinha aquela BMW, e ele visualizava ele naquele carro. E aí teve uma entrevista uma reportagem, uma entrevista lá que ele fez, que já fizeram com ele, e que a moça perguntou pra ele assim, como é ter uma BMW? E aí ele falou assim pra moça, é normal. Porque aquilo tava nos olhos dele, sabe? Naquele momento. Ele visualizava aquilo pra vida dele, sabe? Então fez sentido pra vocês? Eu tô confundindo a cabeça, às vezes eu posso estar confundindo aí por conta de ter falado dessas duas polaridades, né? Mas o que acontece? Quando ele vivia ali mostrando que era rico, ele internamente estava sentindo uma fraude porque ele vivia na pobreza. Quando ele aceitou o estado emocional dele e começou a olhar para a riqueza, olhar assim, eu estou nesse caminho. E ele começou a cocriar até chegar a BMW, eu nem sei como que tá a vida dele hoje, na verdade. São só reportagens que às vezes eu vou vendo e que eu vou assistindo, notícias também, né? Mas eu procuro assistir essas coisas boas que me motivam, sabe? Que traz coisas boas pra mim. Então, se você olha pra alguém, por exemplo, tá? Com um carrão e pensa assim, nossa, que incrível ter aquele carro. Aquele Camaro, aquela BMW, é até difícil de ver, isso a gente não vê muito na rua, né? Que incrível ter aquele carro.
Você só admira, aprecia. Aquele sentimento, aquela emoção, ela vem pra você. Quando você vê notícias e mais notícias e que o assalto tá aumentando em tal cidade e que tal coisa tá acontecendo, que a morte tá grande, que isso, que aquilo outro, aquilo vai internalizando pra você. E todos os sentimentos, pra quê? Eu vou internalizar aquelas emoções, aqueles sentimentos que não cabem a mim. Eu não tenho que passar por aquilo. Aquela pessoa tem que passar por aquilo por algum motivo e tá tudo bem, e eu não quero interpretar isso nesse momento. Mas eu quero coisas boas pra mim. Então eu tenho que sentir coisas boas na minha vida. Eu tenho que pegar as coisas que eu quero e internalizar. E não pegar coisas ruins. Quando eu falo notícias, jornais, novelas e séries, tá? Começa a prestar atenção se as séries te fazem bem ou se elas não fazem bem pra você. Eu não posso assistir nada com muita violência. Eu sonho a noite toda. Sonho a noite toda com aquilo. Eu começo a ficar assustada. Tem muitas pessoas que são em crise de pânico e que quando você vai investigar na vida pessoal delas, assiste joga aqueles jogos de violência, assiste muitas séries de violência e a pessoa vai ficando numa ansiedade muito extrema e ainda acha que aquilo não tem nada a ver. Sabe? Além de uma ansiedade extrema, vai entrando também, por exemplo, numa crise de pânico. Uma síndrome do pânico. E a pessoa não tem ideia, às vezes, que está relacionado totalmente com aquilo. Então, começa a prestar atenção e assistir coisas boas, sabe? Começa a assistir séries de pessoas que têm o que você deseja. O que você quer? Ah, você quer ter sucesso, por exemplo, na área da beleza. Você quer ter sucesso na área de vender semijoias. Começa a pesquisar pessoas que têm muito sucesso, que são milionárias naquela área. E você vai internalizando tudo aquilo pra você, sabe? E não importa se você não sabe como. Você tem que só ver aquilo que se é real pra você e ir internalizando ali na sua vida. Mesmo que você não veja condição nenhuma pra aquilo. Mas vai internalizando. Então, os sentimentos e as emoções que estão aqui no seu cérebro, uma parte que eu não falei essa informação ainda, peraí. Todas as emoções que você sente, elas são recebidas aqui na sua mente, no seu cérebro, pelo hipotálamo. O hipotálamo, ele libera uma química nociva pro teu corpo. Ou pode liberar uma química do bem. Cada emoção que você sente é processada aqui no cérebro e libera essa química por um sistema hormonal e também ali pela corrente sanguínea. Por exemplo, quando você sente preocupação, medo, estresse, o seu cérebro entende isso e libera para o seu corpo tudo que te traz ansiedade, que é a ansiedade. Vai acelerar o seu coração, vai trazer para você pensamentos acelerados, respiração curta, agitação de pensamentos. Tudo isso por quê? Porque essa química foi liberada a partir das emoções que você sentiu, sabe? Isso se a gente considerar aqui, nem tô falando de questão energética, falando somente da parte de neurociência mesmo, da sua mente. Então, se a sua mente entende todas as emoções e libera essa química, que química que eu quero liberar? De coisas boas. Então, eu tenho que ter emoções boas para a química do meu cérebro que for produzida ser uma química boa, que me gera mais bem-estar, me gera realmente o que eu desejo e o que eu quero pra minha vida, tá? Então, os 7 sabotadores, resumindo aqui pra vocês, agora a gente vai fazer uma técnica de limpeza emocional também, tá bom? Então, resumindo aqui antes da técnica pra vocês. O primeiro bloqueador, sabotador pra você, se comparar. 2, julgar o outro. 3, guardar raiva. 4, ansiedade. 5, viver no piloto automático. 6, internalizar crenças ruins dos outros. E 7, ver notícias, jornais, novelas que te geram sentimentos ruins. Se você começar a se policiar aqui dessa maneira, tudo que eu tô falando aqui, você vai começar a perceber que vai mudar a sua visão de mundo. Vai começar a mudar a sua visão das coisas que você... As coisas que você quer, vai começar a mudar o jeito que você vê. As coisas que você não deseja mais, você vai começar a perceber que vai sair um pouco mais do seu radar. E não vai fazer sentido para você mais olhar para aquilo, tá? Então, vamos lá para nossa técnica, gente. Espera só um pouquinho. A nossa técnica da EFT, tá bom? Então, a gente vai fazer... na verdade, eu não pensei específico como que seria a técnica. Então, eu vou ir um pouco por intuição aqui para vocês, tá? É uma técnica de limpeza emocional e conectar com a prosperidade e com as coisas boas,
tá? Então vamos lá. Eu vou falando aqui para quem não conhece, para quem tá chegando agora, quem tá assistindo inclusive no gravado, até para quem tá assistindo depois ali no canal do YouTube. É o seguinte, a técnica da EFT, Emotional Freedom Technique, que são os tappings, tá? A gente vai dando alguns toques, na verdade, aqui, que é chamado de tappings. Através desses tappings é feito a liberação emocional daquilo. Conforme é feita a liberação emocional, primeiro, você já sente um alívio daquilo imediato e vai abrindo a sua mente para novas coisas. Por quê? Porque trata o que está lá no seu inconsciente. Então, através da EFT, a gente consegue acessar as memórias do inconsciente. Se enquanto a gente vai fazendo alguma técnica, vier alguma memória para você, anota no papelzinho, deixa ela de canto e continua fazendo a técnica aqui. É uma coisa rápida, de 5 minutinhos, eu acho, no máximo aqui, mas para deixar vocês bem depois dessa live aqui, tá bom? Então, vamos lá. Mais um detalhe, na técnica a gente pode falar o que sente, tá? A gente pode falar as palavras negativas, não se preocupe, e que é dissolvido através da técnica. E se tiver alguma emoção que você tá sentindo aí, no momento da técnica você pode inserir, não precisa falar somente as que eu estou falando. Você pode falar também as que você tá sentindo nesse momento, tá bom? Então vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tristeza, eu me amo e eu me aceito, profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse desânimo, eu me amo e eu me aceito, profunda e completamente. Mesmo que eu esteja me sentindo um pouco perdida agora nesse momento, em relação aos meus sonhos, aos meus objetivos, às minhas metas, eu me amo e eu me aceito, profunda e completamente. Divindade que há em mim, me ajuda a dissolver as memórias celulares do meu corpo, de raiva, de angústia, de tristeza, de escassez, de dificuldade, pensamentos de que eu não sou capaz, pensamentos de que eu não posso, memórias que guardem a sensação de que eu sou insuficiente, memórias que guardem a sensação de que eu não sou merecedora, de que eu não sou capaz, de que eu não posso. Me ajuda a dissolver agora todas as memórias celulares que me fazem sentir isso. E a partir de agora, eu escolho me conectar com a abundância infinita, me conectar com a prosperidade. Eu escolho agora ser um canal de bênçãos aqui na Terra, um canal de luz. E eu estou aberta a receber as informações necessárias para impactar a vida de mais pessoas de forma positiva, através do meu trabalho, através do meu negócio. Eu agora me coloco à disposição para receber toda a intuição necessária, toda a criatividade, toda a clareza, para que eu haja da melhor maneira, para que o meu trabalho facilite a vida e melhore a vida de muitas pessoas. Eu me amo, eu aceito, eu me perdoo, eu agradeço. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e eu agradeço. E eu me coloco à disposição agora para receber da mente divina todas as ideias, intuição e informações necessárias para que eu possa prosperar e que essa prosperidade venha através do meu trabalho, que vai abençoar a vida de mais muitas outras pessoas. Gratidão. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu sou grata.
Eu sou grata. Eu sou grata. Eu me aceito. Eu me amo. Eu me aceito. Eu me amo como eu sou. E eu agradeço. Para, respira. Quando a gente vai limpando algumas emoções e alguns sentimentos, claro que a gente fez nem 5 minutos, foi 4 minutinhos, acho aqui. Quando a gente vai limpando as emoções bloqueadoras, sabe? Vai permitindo que o fluxo de coisas boas venha até nós, porque a gente tira aquelas coisas ruins que estão empatando. É como se a gente fosse 1 litro e o litro tá cheio de coisas ruins. A gente precisa tirar, sabe? Esvaziar um pouco essas coisas ruins que estão aqui e que a gente não quer, para vir as bênçãos e para vir as coisas boas para nossa vida, tá? Pessoal que tá chegando agora, eu vou deixar essa live gravada aqui para vocês, a live dos 7 bloqueadores da sua prosperidade. Porque eu coloquei prosperidade, né? Prosperidade não é somente dinheiro, mas é você ser próspera no relacionamento com os seus filhos, ser próspera no relacionamento com a sua família, com o seu esposo, com o seu negócio também. Ter prosperidade é em todas as áreas da sua vida. A palavra prosperidade, ela já é bem ampla, tá? E aqui, inclusive, na página eu coloco em todas as áreas para você não definir essa prosperidade somente como dinheiro, mas sim como saúde, como bem-estar, como viver sem ansiedade. Prosperidade é você conseguir viver no momento presente, sem ser ansiosa, sem depressão, sem procrastinar, vivendo mais livremente, conseguindo olhar para os seus sonhos e seus objetivos e seguir rumo a eles e conquistando eles cada vez mais também, tá bom? Sempre estou aqui nas lives de terça-feira, às 8h08 da manhã. Estou pensando aqui em inserir algumas lives de terapia, de EFT também, mas eu vou divulgar aqui nos stories. Então, me acompanhe nos stories, que eu vou compartilhando com vocês. Para quem está assistindo depois gravado no canal do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo para vocês também o meu Insta, para vocês seguirem lá, para vocês irem acompanhando. E eu vou postando depois de gravada, eu posto no canal do YouTube também todos esses vídeos, se ficar mais acessível para vocês. E para quem tá no Insta, aqui no link da minha bio, tem o canal do YouTube. Talvez lá pelo YouTube fique mais fácil de você assistir algumas lives que já estão gravadas, que vai te ajudar com o seu desenvolvimento pessoal, emocional, que vai te ajudar a curar muitos bloqueios emocionais, te ajuda com ansiedade e para quem é empreendedora, ajuda também a alavancar o seu negócio. Tá bom? Então, meus amores, gratidão por vocês estarem aqui comigo até agora neste momento. Que vocês tenham um dia abençoado, um dia iluminado. E acompanhe aqui toda terça às 8h08. E eu vou ver certinho um dia que eu faço para simplesmente somente EFT, para algum objetivo específico que é a terapia. Tá bom? Um beijo para vocês e até mais.